Shema Israel Eloheinu Adonai. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shalom, shalom, shalom Adonai, shalom Adonai, povo de Deus, shalom Adonai, mais um programa Shema Israel, o programa que é a sua conexão do judaísmo messiânico. Meu irmão, antes de nós começarmos esse programa, eu queria que você, que está nos assistindo pelo YouTube, tá aí, dá um joinha aí, curte para nós, tem um sininho aí, dá o sininho para que você possa ver sempre a nossa TV Morumbi. Tá, curte para nós também aí, você vai estar assistindo, você que está pelo Facebook também, dá uma curtida, comenta, faça um comentário do programa, faça algumas perguntas, porque o programa Shema Israel está recheado hoje de curiosidades. Não é verdade, Rabino, professor Mário Moreno? Shalom Aleichem, prazer estar com vocês mais uma vez no nosso programa Shema Israel, não é, pastor? E hoje realmente nós estamos com um programa cheio de novidades, cheio de coisas interessantes nas quais nós vamos estar trazendo aos nossos telespectadores hoje. Não perca, porque tem muita coisa boa, muito assunto interessantíssimo para a gente poder falar hoje em nome de Yeshua. E eu queria que todas as pessoas que estão assistindo pelas redes sociais que interagissem conosco, verdadeiramente, faça seu comentário, comenta aí, peça alguma coisa, faça uma pergunta, de repente as pessoas elas têm curiosidade. Semana passada nós falamos sobre o Talit, que é o significado do Talit. Quem assistiu o programa na semana passada aprendeu o porquê do Talit, aquela coisa toda. E hoje nós vamos falar sobre um outro objeto, também muito importante no judaísmo e também no judaísmo messiânico. E nós vamos falar sobre isso, mas eu queria que você comentasse, fizesse uma pergunta. Olha, o que significa isso? O que significa aquilo? Porque o programa Shema Israel é exatamente para isso. É a tua conexão com o judaísmo messiânico, como é um programa que também de teologia hebraica, a gente está aqui para ensinar as pessoas. A palavra do Eterno, ela diz assim, o meu povo, ele é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós estamos aqui, hoje é segunda-feira, que dia que é hoje mesmo, né? Segunda-feira, estou meio fora de horário Dia aqui. 15 de janeiro. 15 de janeiro, olha, é o segundo programa do ano, segunda-feira, 15 de janeiro, nós estamos aí ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, no programa Shema Israel. Então você quer fazer uma pergunta para nós, quer saber o significado de alguma coisa, sobre a Bíblia, no tocante do hebraico, a gente está aqui para responder, o Rabino Mário Moreno está para responder. E falando sobre isso, meu irmão Mário Moreno, como que vai ser esse ano de 2018? Fala aí. 2018 é um ano muito importante. Nós estamos vivendo um tempo de grandes transformações na vida das pessoas. Mas tem algum significado importante para este tempo? Tem, pastor. Nós já falamos sobre o ano de 5.778 anteriormente. Sim. Mas eu queria dizer para os irmãos o seguinte, esse ano ele tem uma unção de recomeço por causa do número 8 no final. O 8 é um número de recomeço. Então nós temos experimentado isso, não é verdade, pastor? Nós temos experimentado já um recomeço na nossa vida, no nosso ministério. E tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, aqui, ao vivo na TV Morumbi, é parte de um sonho que o Eterno nos deu. Há muito tempo. E quantas vezes nós falávamos sobre isso, não é, pastor Antônio Carlos? E o Senhor, então, nos deu a oportunidade de recomeçarmos. Recomeçarmos logo depois de Rosh Hashanah, quando virou o ano, no calendário bíblico, o Senhor começou com o braço forte, com mão estendida, nos trouxe para esse lugar, para que nós pudéssemos aqui pregar a palavra do Eterno, ensinar a palavra de Yeshua e dizer para você o seguinte: esse ano tudo vai recomeçar. Todos os projetos que você tentou fazer o ano passado e não deram certo, esse ano vai dar.
Muito bom, né? E todo esse recomeço lá, caiu um negocinho lá, mas daqui a pouco não levanta. Olha que legal. Isso, levanta tudo ao vivo, a gente tá aí. Mas não tem problema não, pode deixar que acho que você não vai conseguir arrumar. Mas vamos lá. Falando de recomeço, eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Estamos em um período também de celebrações e vai começar as festas. Olha, Rabino, nosso livro de receita judaica fala sobre as festas. E a primeira festa aqui fala sobre a festa de Purim. Uma mulher que ela também viveu um grande recomeço na vida dela em relação ao povo de Israel. Por causa da atitude dessa mulher, Israel recomeçou tudo de novo, o povo prosperou, o povo cresceu, o povo se libertou através da atitude da rainha Esther, não é verdade? E essa festa foi celebrada por causa de uma atitude de uma mulher que era cheia de virtude, cheia de coragem. Isso até me lembra as mulheres do Brasil, que são cheias de virtude, cheias de coragem, né? A tua esposa, minha esposa, que está sempre batalhando, lutando e apoiando o nosso trabalho, né? E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Mulher, ela é um ser interessante. E a minha tem que ser uma mulher virtuosa para me aguentar. Porque a gente não é fácil não, irmãos. Nós somos seres humanos, a gente está brincando aqui, mas nenhum de nós é fácil. Por isso lá em Provérbios 31 está escrito assim: mulher virtuosa, quem a achará? Oh, que bênção, viu? As nossas esposas nos suportarem, nos ajudarem. Enquanto eu estou aqui fazendo o programa, e o pastor Antônio Carlos, as nossas esposas estão orando e intercedendo por nós. Baruch Hashem por isso. E Esther é o protótipo, né? Ela é o arquétipo desse tipo de mulher, de uma mulher que ninguém dava nada por ela. Do dia para a noite, o Senhor coloca ela como rainha dos Médios e dos Persas. E de repente, aquela mulher chegando naquela posição, ela é confrontada com uma situação de morte para o seu povo. E ela, quando foi confrontada, ela teve coragem de tomar uma atitude extrema e comparecer na presença do rei. Por isso, nós temos o banquete de Esther, né, pastor Antônio Carlos, que nosso livro de receitas dá as receitas do banquete aqui, de Esther. O livro as de receita, coisas que a gente pode fazer para poder se banquetear. Porque uma outra coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos, nas festas bíblicas e judaicas, tudo termina em comida. E é uma maravilha, né, pastor? Tudo termina em comida e a gente celebra a nossa vitória. Nós vamos celebrar em Purim a derrota do nosso inimigo, que fez uma armadilha contra nós, mas foi pego por ela. Por isso nós vamos comer, vai ser o banquete da vitória. E eu queria convidar você a participar de Purim conosco e também de participar do jantar de Esther, do banquete de Esther, comprando o nosso livro aí. Com certeza, sabendo adquirir esse livro, você vai aprender, você que é pastor, e fala nisso, pastora, apóstola, bispa, as mulheres estão de parabéns, até no ministério, porque se não fosse as mulheres na frente do ministério de algumas obras aí, o negócio é meio complicado, né? Porque a mulherada está na frente de igreja. Parabéns a todas as pastoras, bispas, apóstolas que estão na frente de trabalho, junto com seus esposos, lutando. E tem muita mulher que hoje, eu visito muita igreja, a gente vê muitas pastoras missionárias, pessoas como Esther mesmo, né? Está na frente do trabalho, na frente da obra, ajudando a obra do Eterno. Isso é bom, porque as pessoas falam assim, hoje em dia o homem é machismo, a Bíblia tem machismo. Não tem nada, é Yeshua, e Deus usou e vai usar muitas mulheres. Amém. Deus faz isso, Deus fez isso e sempre fará isso, porque faz parte do ministério também as mulheres que estão na frente desse trabalho, que estão de parabéns. Falar sobre isso, não esqueça, olha, você, pastora, bispa, minha irmã que está nos assistindo, você quer adquirir um livro nosso que é da editora Consulte, tá? Esse livro nós vamos estar falando sobre as 7 festas: Purim, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, Hanukkah e o Shabat, que é toda sexta-feira. Então, você que gosta de cozinhar, você que gosta de fazer a culinária, essa culinária milenar. Esse livro, pra você ter uma ideia, foi anos de estudo que o Rabino fez, muito estudo, pesquisa de comidas de toda parte do mundo, né? Porque a culinária judaica ela é uma culinária muito eclética, muito ela é eclética, mistura, né? de várias culturas.
E teve comida de todas as partes do mundo. E também, todas essas comidas têm um sentido profético, essas comidas. E é importante também, para você entender, que além desse livro falar sobre as receitas culinárias milenares da Bíblia, também tem algum ensinamento, o significado profético de cada alimentação. Então, você que quer adquirir esse livro, Receitas Judaicas e Festas Bíblicas, entra no nosso site, chamaisael.com, lá também tem um link, pode também adquirir pelo Facebook ou também pelo site da própria editora, consulteeditora.com.br. Um forte abraço à nossa líder, diretora da editora Consulte, a Samanta, que está lá, que apoiou esse projeto, né? A editora que apoiou esse nosso projeto. Sem falar nisso, novos projetos que virão. Em nome de Nós Jesus. estamos falando daqui a pouco sobre o projeto da faculdade Chamar Israel 2018. Exatamente. Que logo nós vamos começar a anunciar. Você quer fazer um curso de teologia hebraica na faculdade IAD, um curso de IAD, né? Que vai ser... Exato, também. Também, né? Também IAD e presencial. Mas isso? agora nós não vamos falar disso, pastor, para a gente não adiantar para os irmãos. Vamos falar dos símbolos judaicos. Não, vamos falar assim. Não, porque nós íamos o tempo todo no caminho falando sobre o curso. E eu estou louco para que esse curso saia, para a gente fazer e todo mundo fazer esse curso. Né? Muita calma, pastor. Mas nós vamos falar sobre isso. Daqui a pouco, em outros programas, nós vai ter. Em breve, aguardem. Nós vamos fazer a faculdade Chamar Israel, cursos presenciais e AD, ok? Mas vamos lá, tá bom, líder, tá bom. Vamos lá falar sobre uma curiosidade aqui, que eu quero que você responda para nós. O significado da mezuzá. O que é isso, mezuzá? As pessoas me perguntam, o que é mezuzá? A produção, nós estamos falando com eles, e se tiveram curiosidade. Fala para as pessoas. A mezuzá, ela é uma caixinha, um recipiente, como vocês estão vendo aqui, olha. Ela é uma caixinha, ela é um recipiente, essa aqui é dourada, tá? E com uma letra Shin, que parece um tridentezinho aqui em cima dela. Essa caixinha, ela tem um significado muito profundo, porque a palavra mezuzá, ela significa umbral. E ela está relacionada lá com o livro de Êxodo, quando o Senhor disse para o povo de Israel que eles deveriam matar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais e na verga da porta. Então, quando a palavra fala de umbral, lá o termo é mezuzá. Na realidade, a mezuzá, ela é um símbolo que quem olha para ela entende o seguinte, que o Senhor está guardando aquela casa. Então a mezuzá, ela tem dentro dela um rolinho com um pedaço da Torá, que é o Shema. Então, isso colocado aí e fixado na porta, mostra o seguinte, que naquela casa, quem governa, quem manda e quem protege é o Deus de Israel. Então quer dizer que simboliza também que mal nenhum tem condição de entrar ali, porque tem uma pessoa que ali dentro mora, uma pessoa que crê no eterno e na proteção do que ele faz. Exatamente. E uma coisa interessante, pastor, que a mezuzá, ela é fixada, inclinada. Ela não é fixada em pé, ela é fixada inclinada. É bom saber que a minha também é assim. Por que ela é fixada inclinada? Porque, segundo a tradição judaica, o marido e a mulher, eles se inclinam um para o outro para poderem abrir mão de algumas coisas para que o relacionamento pode dar certo. Ou seja, ela é um símbolo também da nossa humildade, de que nós devemos ser humildes no nosso relacionamento conjugal e com o nosso próximo, principalmente no conjugal, irmãos, porque casamento é assim, cada um tem que andar metade do caminho. Você abre mão de metade da sua vida e o seu cônjuge abre mão de metade da vida dele ou dela. Por quê? Porque é assim que funciona o casamento. Então quer dizer que tem muitas igrejas que estão fazendo campanhas da mezuzá, aquela coisa toda. É interessante, né, que os líderes começam a entender, até fazer essa campanha, mas com um propósito de verdade, né, com sentido
não é uma muleta, mas tem todo um significado, né? Essa questão da mezuzá. Quem faz a Exatamente. campanha tem que também explicar, olha, essa campanha... Que exatamente o que você falou agora sobre a questão do casamento, tem tudo a ver isso aí, né? E outra coisa, irmãos, o que nós não podemos fazer é banalizar um símbolo desse. Entendi. Uhum. Tá certo? Então, as pessoas hoje têm feito esse tipo de uso, e eu digo para os irmãos, antes de fazer esse tipo de uso, a gente deveria realmente, como o pastor Antônio Carlos acabou de colocar, explicar, ensinar à igreja o porquê da mezuzá. Por que uma pessoa vai pegar e colocar ela no umbral da porta da casa dela? E aqui também tem, na mezuzá, ela tem o Shema Israel. Qual é o versículo, o capítulo que a pessoa vai colocar? Deuteronômio capítulo 6. Ah, tá. Então eu preciso Tá, colocar Deuteronômio capítulo 6. O Tá que lá, está o escrito Shema. ali? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaid. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a primeira parte. Tem mais coisas que tem lá no texto que serão colocadas ali. Então, só para os irmãos terem uma ideia, quando isso é colocado ali, dentro dessa mezuzá tem uma parte da palavra do Eterno. Então, por isso que ela não deve ser encarada como um amuleto. O pastor Antônio Carlos usou bem essa palavra. Ela não é um amuleto, ela é um símbolo que mostra que a palavra do Eterno está guardando aquela casa. Isso para mim e para você é algo muito importante, e quando a gente entra na casa, a gente toca na mezuzá em sinal de respeito à palavra do Eterno que ali está, e em sinal de respeito à casa onde nós estamos entrando. Nós precisamos, irmãos, ter noção de respeito em todos os lugares onde nós estamos. E no judaísmo isso é ensinado de uma forma muito bonita através dessa isso simbologia. É uma coisa muito importante que você falou, e é uma coisa de respeito. Quando chegar a entrar na casa de uma pessoa, mesmo que não tenha mezuzá, mas é pedir licença, ou orar, ou falar que Deus esteja, que o Eterno esteja sobre essa casa, é uma forma também de você abençoar e respeitar a casa da pessoa. Aquela casa, é verdade, pastor. E só para a gente finalizar essa questão da mezuzá, ela tem essa letra Shin, da qual eu falei, que parece um tridentezinho assim, tá? Essa letra é a primeira letra do termo Shaddai, tá? Shaddai é um acróstico em hebraico, significa Shomer Daltot Israel, o guardador das portas de Israel. Por isso, no princípio, eu disse que quem olha para a mezuzá e conhece esse símbolo, diz o seguinte: o guardador das portas de Israel guarda este lar. Guarda a minha casa. Amém, amém. E é o Shaddai? O que é? É a mesma coisa? Shaddai? Então, é a mesma palavra. E Shaddai significa também todo-poderoso. Então, o Deus todo-poderoso é o Shaddai, que guarda aquela casa. É o Shaddai, significa Deus todo-poderoso. Isso. E Shaddai, todo-poderoso. 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 Agora, a palavra Shaddai, ela também é um acróstico. Ou seja, Shim... Meu mestre, meu rabino, por favor, explica o que é um acróstico. Um acróstico, que palavra é quando bonita, você tem... né? Tá bom. Um acróstico é quando você tem a primeira letra de cada palavra e ela significa também uma palavra inteira. A letra Shin, Shomer, o guardador. Daltot, portas. E o Yud, Israel, o guardador das portas de Israel. Então, aquelas três letras se transformam numa frase com três palavras. E aí, a pessoa, quando olha isso, e ela tem este conhecimento, ela pode dizer assim: eu estou tranquila e segura, porque o meu lar está sendo guardado pelo Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Que bênção, que bênção. Então, olha só quanto significado tem em um símbolo bíblico. E às vezes a pessoa olha dessa forma como uma coisa mística, como uma coisa que é de judeu, como uma coisa que não... Enfim, as pessoas criam tantas conclusões de uma coisa, porque às vezes o que falta realmente é ela aprender, compreender e usar. Então quer dizer que qualquer pessoa, dentro de um conhecimento, ela pode ter na casa dela uma mezuzá. E ali colocar essa palavra, essa bênção sobre a Exatamente. Agora, por que nós precisamos ter esse conhecimento, irmãos?
Porque quem for na tua casa vai te perguntar, o que é isso? E você Pergunta vai ter, mesmo. Exato, você vai Não, ter lá que em casa ter pergunta mesmo. o conhecimento para você poder explicar o que significa esse símbolo que é tão tremendo na nossa vida. Então, você quer conhecer mais sobre os símbolos judaicos? Entra no nosso site. Entra lá no shemaisrael.com.br. Aí ali vai estar mais detalhado sobre também a mezuzá, né? E outra coisa, na próxima semana não perca, porque nós vamos ter um outro símbolo, que eu não vou falar agora para os irmãos poderem... Eu vou falar. Para os irmãos poderem entrar, para poderem saber qual é o símbolo que nós vamos estudar na próxima semana. É um símbolo muito famoso, um símbolo que grandes reis usaram. Isso. E é legal, isso. né? Mas não fica dando dica não, pastor. Vamos para torar agora, pastor, que é melhor. Vamos falar de outra Você coisa, lembra que nós estávamos falando que o nosso programa tem que ter um pouco de humor também? Então vamos lá, verdade, né? é verdade. Vamos lá. Daqui uns dias, irmãos, nós vamos também estar dançando aqui no programa, porque eu sei que o Senhor está prestes a nos alegrar tanto que nós vamos sair dançando nesse programa em nome de Yeshua. Amém. E dançando. Qual é a festa bíblica que o pessoal mais dança? Qual é? Mais dança, pastor? A gente dança em todas, né? Mas tem uma específica? Não, todas Né? elas. Em Purim, por exemplo, nós vamos pegar e vamos dançar e nos alegrar pela vitória e o livramento do Senhor. Inclusive, eu já estou assim ansioso. A palavra não seria bem essa, mas é a única que eu tenho agora. Eu estou ansioso por essa festa, para a gente retomar o ciclo de festas. Esperançoso por essa festa. Exatamente, esperançoso. Esperançoso É isso mesmo, pastor. por essa festa, né? Como Davi dançava porque ele estava esperançoso pela presença de Deus na vida dele. Exatamente. E quando a gente dança, a gente revela aquilo que está dentro da nossa alma, segundo a tradição judaica. Isso é lindo. Por isso, nós amamos dançar. Então, dançar de Deus. Meu irmão, você pode dançar. Minha irmã, meu irmão, você pode. Esse negócio aí é legal. Dançar, então, é coisa de Deus. Coisa do aí, eterno. como Davi, né? A pessoa fala, Davi dançou. Então, aliás, a dança também é uma forma de louvor? Com certeza. E no reino espiritual, pastor, os mensageiros do eterno dançam diante do eterno. Meu Deus. Dançam diante do eterno. É forte isso aí. E outra coisa, há uma festa contínua nos céus. A Bíblia diz que cada pessoa, quando se arrepende e volta para o Senhor, é uma festa contínua. A eternidade é um lugar de festa. Por isso eu digo para as pessoas, eu até brinco com as pessoas, que quem não gosta de festa, por favor, não vá para o céu. Tem um outro lugar que você pode ir, que é mais ao sul, na beirada do Lago de Fogo, em enxofre, você vai tomar um bronze lá, mas não vá para o céu, porque o céu é um lugar de muita alegria, gente carrancuda, gente brava, gente feia, aquele... Não, o céu é um lugar de alegria, de dança, de júbilo, então, e nós vamos para lá. Então, crente tem que celebrar as festas. Todas. Então, meu irmão, você que é crente, se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Pode gostar de festa, porque as festas que a Bíblia fala são festas alegres. Deus era festeiro, né? Com certeza, o Todo-Poderoso é festeiro. Agora vamos para a Torá, porque tem muita coisa para falar hoje. Não, Aleluia. mas antes da Torá, eu queria falar sobre a nossa viagem para Israel. Tá porque bom. nós temos que falar de Israel. Amém. Porque 2018 é o ano que você... Essa pessoa que está me assistindo vai para Israel. Amém. A nossa produção vai colocar ali um banner falando sobre a viagem que nós estamos realizando lá em Israel. Para Israel. Você fala um pouquinho? Porque eles vão colocar ali e eu estou sem informação aqui. Será quando essa viagem? Bom, enquanto eles não colocam, vamos falando aí. A viagem vai ser quando? Novembro de 2018, nós estaremos levando uma caravana para Israel para passarmos 10 dias andando pela nação e ensinando a palavra do Eterno dentro do contexto original. Então, as pessoas em novembro de 2018, você que quer viajar para Israel, você vai ligar para o nosso telefone ou entrar no site aí, daqui a pouco aparece a informação, vai ligar e vai fazer uma caravana que é chamada Caravana Teológica Chama Israel. Você pode fazer essa visita conosco. Ali o Rabino Marmorino vai estar com a Bíblia 3D, né? Ali nós vamos estar vivendo, pisando nos pés onde Yeshua
pisou, nasceu, veio e voltará. Amém. Então, você quer viajar para Israel? Eu quero que você entre em contato conosco, tá? Pelo nosso telefone que está ali, ou entre em contato pelo site ou pelo Facebook, que nós vamos dar total atenção para você, e essa caravana vai ser uma grande bênção. Amém. E nós vamos fazer algo muito interessante ali em Israel. E outra coisa, irmão, eu tenho encontrado pessoas que me dizem assim: Rabino, eu não tenho condição de ir. Eu digo uma coisa para você: se você colocar um propósito no teu coração e falar assim, eu vou, o Eterno vai te mandar os recursos. Outra coisa, você pega o telefone, liga para o pastor Maurício, que é o contato que nós estamos passando no banner. Liga para o pastor Maurício e fala para ele assim: pastor, me ajuda, eu quero viajar. Ele vai fazer uma condição especial para você poder viajar. Não diga que você não tem dinheiro. Você tem o único Deus que é o dono do ouro e da prata. Ou seja, você tem toda a condição para viajar. Então, em nome de Yeshua, tá? Acesse o nosso site, busque informações. Nós temos programas passados que nós falamos nisso. Tem o endereço, tem o telefone, tem tudo para você poder fazer a viagem. Mas não deixe de viajar conosco este ano, em nome de Yeshua. Bom, essa viagem vai ser tremenda, vai ser uma grande bênção. Mas vamos continuar, porque parece que não, nosso tempo corre pra caramba, né? Nós estamos aí para falar sobre a paraxá desse ano, a segunda paraxá do ano de 2018, é a paraxá Varierá. Vaera. Vaera. Isso. E também você vai estar falando na Brit Hadashah sobre o livro de Atos, sobre a vida de Cornélio. Exatamente. Antes, vamos falar um pouquinho sobre a paraxá Vaera, né? Vamos lá. Essa paraxá fala pra gente da conversa que o Eterno teve com Moshe. E dentro dessa conversa, pastor, o Eterno acabou convencendo Moshe de que ele deveria libertar o povo de Israel. E o que significa, antes disso, Vaera? O que é? Da escravidão do Egito. Então, essa paraxá vai falar basicamente sobre isso. Essa palavra Vaera significa apareci, porque o Eterno aparece para Moshe na sarça e conversa com Moshe, para que Moshe possa então aceitar o seu chamado. Então o Eterno apareceu para Moshe, por isso a paraxá começa com Vaera. Ele aparece e determina algo na vida desse homem. Ele conversa com Moshe, né? Porque Moshe tentou se livrar desse chamado de todo jeito. Moshe disse: eu não vou, eu tenho problemas, eu sou gago. E uma coisa interessante que a gente tem nessa paraxá é que o Senhor dá uma oportunidade de ouro para Moshe. Ele diz assim: Moshe, eu é que criei todas as coisas, eu criei a boca, eu criei a língua. Não, Senhor, eu sou gago. Envia uma outra pessoa, e ele vai enviar Arão. Mas na realidade ele poderia ter sido curado. O homem se limitando. Mais uma vez, é o que eu acabei de dizer sobre o dinheiro. Ele está diante do Eterno. Se está diante do Eterno, para que você vai colocar limitação? O Espírito Santo não habita em você, você é capaz de fazer qualquer coisa nesse mundo. Qualquer coisa. As pessoas me dizem assim: mas aprender a palavra é tão difícil. Eu digo: não é. Pede ao Espírito Santo que ele vai te ajudar a compreender a palavra do Eterno. Agora, nessa paraxá, pastor, tem uma passagem aqui que é muito tremenda, que eu gostaria de falar assim rapidamente com os irmãos, porque a gente não tem como mostrar tudo, seriam 2 horas para mostrar. Êxodo 6:8 diz assim: e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei a minha mão, que daria a Abraham, Isaac e Jacó, e vou-la darei por herança. Sabe a promessa? O Eterno tinha feito uma promessa para Abraham, Isaac e Jacó, todos eles mortos. Não tinha sido cumprida. O Eterno disse para Moshe assim: sabe aquela promessa que eu fiz lá atrás? Vou cumprir agora, através da sua vida. Vou cumprir e vou dar para o meu povo a terra como uma herança.
Em português é engraçado, herança é tudo a mesma coisa. Como assim? Porque herança, quando você pega a palavra em português, ela significa que alguém deixou algo material, físico, para uma outra pessoa. Isso é uma herança. Certo. Em hebraico também? Em hebraico, tem duas palavras para herança. Nahalá, que é essa herança física que eu acabei de citar, mas tem uma outra palavra que é morachá, que é herança espiritual. E aqui nesse texto, tem uma particularidade que é muito linda. Nós recebemos qual herança? Como é que é? Hoje nós recebemos qual herança? A espiritual ou a... Bom, pastor, nós vamos receber as duas, mas agora nesse momento, nesse texto tem algo que é impressionante, porque o Eterno fala que ele vai dar para Israel a terra como herança. Qual é a primeira coisa que eu penso quando eu falo assim, o Eterno vai dar a terra como herança? Então é uma nahalá, é uma herança física. Não é uma herança física? Sim. Então, se você pega e fala assim, eu vou deixar isso aqui de herança para o meu filho, é uma herança física. Ele vai poder pegar, é palpável. É direito adquirido. Exatamente, e ele vai se lembrar de você através disso aqui. Só que aqui no hebraico a palavra herança em Êxodo 6:8 é morachá, herança espiritual. A pergunta que nós faríamos é o seguinte: como uma terra pode ser uma herança espiritual? E agora é que nós vamos destrinchar isso aqui, porque essa palavra morachá também significa as possessões do meu coração. E sabe de uma coisa, pastor e nossos telespectadores? A terra de Israel é a possessão do coração do Eterno. Foi a única terra que ele amou e que ele ama. E lá na palavra do Eterno diz que o Eterno ama até as pedras que tem em Israel e em Jerusalém. Você está vendo essas pedras atrás de nós aqui? O Eterno ama essas pedras, está escrito isso. Então, a terra de Israel, ela carrega uma unção, um poder, uma autoridade tão grande, que ela traz consigo uma herança espiritual, não só para o judeu, mas para todos aqueles que visitam Israel. Todos aqueles que já tiveram experiência, pastores, líderes, pessoas comuns que foram a Israel, nunca mais voltaram a mesma. Não, exatamente isso, pastor. Por quê? Porque lá tem uma herança espiritual. E uma coisa muito interessante é que a palavra morachá, quando a gente pega a palavra, ela tem na raiz dela o termo reshet, que significa rede, um instrumento para apanhar caça. Ou seja, o que o Eterno deixou de herança para mim e para você? Um instrumento de caça, que é a palavra dele. Ou seja, através da palavra eu vou caçar o meu inimigo e vou colocá-lo no lugar devido. Uma outra coisa interessante é que dentro dessa palavra nós temos também o termo yesh, que significa bens materiais, riquezas. Ou seja, a herança espiritual vai permitir que eu vença o meu inimigo e vai me trazer riquezas. Baruch Hashem. Olha que coisa linda, mas aqui nós estamos falando de Israel. Então, através de Israel, nós podemos vencer as nossas batalhas e podemos também adquirir as riquezas obedecendo a palavra do Eterno. Mas também tem uma outra coisa, pastor, que na raiz dessa palavra nós temos também o nome Yeshua. Então, a nossa herança espiritual, ela é uma rede de caça para trazer bens materiais e riqueza para a gente através de Yeshua. Aí você vai falar assim, mas como assim? Como é que uma herança espiritual traz isso para mim? Sabe por quê, irmãos? Lá em Deuteronômio capítulo 28 está escrito que se eu ouvir e obedecer às leis e mandamentos do Eterno, as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. O que significa isso? Que aquilo que é espiritual vai se materializar no nosso mundo e nos beneficiar. E ela vai te alcançar, né? Exatamente isso. E olha só que coisa tremenda. Aqui, irmãos, nesse texto, nós temos o seguinte, uma promessa que está se concretizando. Eu quero bater nisso aqui mais um pouquinho.
eu queria te falar sobre promessa, amado. Porque a paraxá dessa semana fala sobre isso. Significa que tem uma unção disponível, que o Eterno vai cumprir uma promessa na minha vida, na sua vida, pastor. Eu creio. E a gente precisa entender que essa unção ela está disponível para toda essa semana. Irmão, então, tome posse disso agora, assim como Moshe se apossou, e ele então sai para poder libertar o povo de Israel. Ele vai conversar com o faraó, ele só vai conversar com o rei do Egito. É como se o Eterno te colocasse diante de um presidente. Diante de uma autoridade para resolver problemas. Resolver o problema, exatamente. Não é só para conversar, é para resolver o problema. Você vai dizer assim, Rabino, mas o faraó ficou lutando, ele não quis liberar Israel. É verdade, mas quando ele teve que liberar também, ele liberou debaixo de muitos sinais e milagres. E essa é uma característica do nosso povo, essa é uma característica do Senhor na nossa vida. Sabe por que ele deixou para nós o Espírito Santo? Para que ele possa realizar esses milagres na nossa vida, no nosso dia a dia. Então eu creio que nós estamos vivenciando esse tempo em que grandes milagres haverão de acontecer. E o Senhor manifestará isso esta semana. Eu não sei o que você está precisando. Eu sei que há uma promessa da terra, que o Senhor falou para Moshe, eu vou cumprir a promessa. Sabe o que eu prometi para os teus antepassados? Eu vou cumprir agora em você. Isso é profético, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo essa palavra, é profética. Receba ela no teu coração e saber o que Deus vai fazer ainda essa semana. Eu creio, pastor, e eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na nossa vida. Porque eu não sei da vida de cada um de vocês que estão nos assistindo, mas a minha vida é um milagre. Eu sei um pouco da vida do pastor Antônio Carlos, a vida dele também é um milagre. Porque nós dependemos do Espírito Santo para fazer as coisas da nossa vida. E quantas vezes o Espírito Santo nos tem dado livramento? Sabe por quê, irmãos? Tem uma palavra que está por trás de nós, nos dando retaguarda. Nós temos uma promessa da parte do Eterno. Se o Eterno fez isso com Israel, e está registrado nos anais da história, se hoje ao ler a nossa Bíblia nós podemos confirmar isso, e existem provas arqueológicas lá no Egito sobre isso, por que o Eterno não faria na minha vida e na sua, pastor? Com certeza Ele fará. Com certeza, fará na nossa vida e na vida de todos que crerem e tomarem posse dessa palavra. Porque eu estou tomando posse, é uma herança e precisamos viver. É por isso que eu te perguntei, porque às vezes a gente fica com dúvida. A herança espiritual é uma coisa que é só espiritual, mas o que é espiritual se materializa no mundo físico. Com certeza, pastor. Né? Então Deus ele pode entrar com uma provisão a qualquer momento, financeiramente na minha, na sua vida, e na vida dessa minha irmã, desse meu irmão que está desesperado, desempregado, endividado e cheio de problema. Então, essa pessoa também que está do outro lado ali, que está desesperada, está perdendo as esperanças, porque está com problemas de aluguel atrasado, de contas para pagar, e o ano que começa, as preocupações que vêm, ela pode ficar tranquila, que o Eterno, o Deus de Israel, aquele que nós cremos, vai visitar ela essa semana e vai entrar com uma grande provisão na vida dessa pessoa. Então, você que está assistindo, saiba de uma coisa. O Espírito Santo, ele fala, ele usa instrumentos e que está nos usando para dar um recado para você. Não se desespere. Não deixe a tua esperança morrer. Aquela história, a espera não pode matar a esperança. E a esperança, ela vai chegar essa semana para a sua vida. Você vai conseguir pagar essa dívida e esse aluguel, porque o Deus da promessa vai se cumprir na sua vida ainda essa semana. Eu falo como um profeta do Deus vivo, confirmando Amém. A palavra do Rabino e pelo Espírito de Deus. Amém. E só para a gente terminar essa parte agora, porque nós temos muito mais a falar, o verso 9 ele diz assim: assim falou Moshe aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Olha que interessante, né, pastor? Eles nem estavam ouvindo. A notícia era tão boa que eles nem acreditavam. Estavam tão angustiados, né? E debaixo de uma servidão tão grande, Sim. pastor, que quando chegou a boa notícia, eles disseram assim: eu não acredito. Não, então, é até razoável, né?
Depois de tanta coisa, né? Razoável mas não é certo. Não é certo. Então, o que nós precisamos dizer para os nossos irmãos essa noite? Irmão, ainda que você esteja em angústia, esteja debaixo de problema, como o pastor Antônio Carlos acabou de falar, creia e se alegre naquilo que o Senhor fará. Você vai receber uma boa notícia. Daqui a pouco seu celular toca com uma notícia boa. Você vai dizer assim, mas eu não acredito, Senhor. Mas não é para você acreditar, é para você viver. Porque vai vir, vai chegar nas suas mãos a solução. E não é só problema financeiro, não. O Senhor, Ele vai trazer cura sobre pessoas essa semana. Você que está aí nos ouvindo, o Espírito Santo vai te curar. Aquela enfermidade que você está padecendo há tempos, o Espírito Santo ele vai arrancar de você, em nome de Yeshua, pela raiz. Você nunca mais vai ter sequer noção e notícia dessa enfermidade que te assolou durante tanto tempo, em nome de Yeshua. Amém, pastor? Muito bom, muito bom. É bom quando a gente começa a sentir o Espírito Santo fluir. E esse programa, nós temos essa diferencial. Nós damos lugar ao Espírito Santo. Nós estamos ensinando, mas o Espírito Santo que está nos dirigindo. Para você ter uma ideia, a direção, a produção daqui é dirigida pelo Espírito de Deus. Nosso diretor aqui, o ponto é espiritual. Ele fala em nossos corações para que nós possamos trazer. Então, tudo que nós estamos falando aqui é direcionado pelo Espírito Santo. Nós não temos um roteiro, não temos nada. Nós estamos falando daquilo que vem do Espírito de Deus para a sua vida. E essa angústia, como ali esse texto fala, né? As pessoas estavam em angústia. As pessoas viveram aquela escravidão. Mas o Deus da provisão chegou na hora certa. Amém. Vamos então passar agora lá para Atos para a gente falar daquele senhor tão conhecido chamado Cornélios. Isso, mudando de página. Né? Mudando de página agora, vamos mudar de página, porque nosso tempo aqui está passando muito rápido, pastor. Dá tempo de tomar um café para depois de falar de Atos ou não? Dá tempo de tomar um café? Dá, vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho, café Marita, vamos tomar um café. Em um minutinho a gente volta aí para terminar com esse livro de Atos. Vamos lá. É isso aí, agora tomamos cafezinho, né? O Café Marita, né? Você que quer ser um distribuidor, uma distribuidora do Café Marita, entre em contato conosco pelo comentário e você vai ser um distribuidor e distribuidora do Café Marita. O Café Marita é um café que é emagrecedor. E esse aqui é legal, o café é verde com pó solúvel, é um café que emagrece. Esse café é tremendo. Então, você que quer ser um distribuidor, uma distribuidora do Café Marita, entre em contato conosco, está em todo o Brasil, tá bom? E venha ganhar dinheiro juntamente conosco no Café Marita aí, que você vai ter uma fonte de renda muito bacana, tá bom? Café Marita é bênção. Vamos terminar esse livro aí? Vamos lá, então vamos para Atos 10, vamos falar sobre Cornélios. Ah lá, entrou lá, olha só, entrou a viagem para Israel. Isso, aí está aí o banner da nossa viagem com os telefones do pastor Maurício. Liga para ele, liga para o pastor Maurício para que você possa participar conosco da nossa viagem para Israel. 10 dias maravilhosos na sua vida. E o valor ali, nossa, eu estou enxergando muito bem de longe, né? Mas o valor ali é $2.900. A nossa promoção acabou. Você que não fez contato conosco até o dia 31 de janeiro, de dezembro, a nossa promoção acabou. Então agora estamos com o preço cheio, mas negociamos este valor em nome de Yeshua. Ah, legal então, tá bom? Obrigado. Vamos continuar lá. Atos 10 diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana,
piedoso e temente a Elohim com toda a sua casa, o qual fazia muitas ofertas ao povo e de contínuo orava a Elohim. Este, quase às 3 horas da tarde do dia, viu claramente numa visão um mensageiro de Elohim que dizia a ele: Cornélios, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Elohim. Agora, pois, envia homens a Iafo, a Jope, né? E manda chamar a Shimeon, que tem por nome Kefa. E ele está junto com um outro certo Shimeon, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá tudo o que deves fazer. Pastor, nós temos uma história aqui muitíssimo interessante. Um centurião romano, um homem que não é judeu, mas um homem que vive em Israel, e que a palavra diz que esse homem era um homem temente ao Eterno e piedoso. Então ele tinha contato com a palavra. E não só com a palavra, ele tinha contato com o Eterno, pastor. Uau, olha. Que coisa tremenda essa. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos, antes da gente mexer no texto diretamente, que quando o Eterno quer resgatar alguém, não importa onde essa pessoa esteja, ele vai lá e fala com ela. É o que está acontecendo aqui. O Eterno precisava resgatar esse homem e a sua família. Imagine que esse homem conseguiu influenciar toda a sua família, esse centurião romano, viviam debaixo do temor do Eterno e certamente sabiam o hebraico, liam a Torá, oravam, faziam as festas, porque se ele não fosse temente ao Eterno e piedoso, ele realmente não faria nada disso. Mas como a Bíblia está dizendo que esse homem tinha essas características, então certamente ele fazia tudo isso. Piedoso, ele era um caridoso, então é caridade, né? Isso. É importante saber, né? É importante isso. A caridade que ele dava é um dom ofertas. e é importante ser caridoso, não é verdade? Sim, é importante a gente ajudar as pessoas sempre que nós tivermos oportunidade e condição de fazer isso, porque a oportunidade bate à nossa porta. E muitas vezes o Senhor manda uma pessoa bater à nossa porta e às vezes não é nem um humano, às vezes é um anjo. É, né? Já aconteceu isso comigo. Sério? Várias vezes, várias vezes. E eu fui procurar a pessoa, eu dei aquilo que eu precisava dar, quando eu virei e fui procurar a pessoa, ela praticamente tinha evaporado. E gente não evapora desse jeito não, pastor. É. Eu tive muitas experiências com isso, eu posso dizer que aquilo que Cornélios fazia é uma bênção e a gente tem um contato com o céu de uma forma muito diferenciada. É uma coisa séria, né? Porque tem muitas pessoas que não ajudam, não, tem um coração duro, não quer ajudar, não é caridosa, não tem esse dom, né, de caridade, de ajudar o próximo, que isso é tão importante. Eu preguei sobre isso ontem lá, eu falei, gente, nós temos que ser caridosos, ajudar o próximo, quem necessita, né? Eu tive uma perca esse dia de um amigo meu. A família precisou ontem, eu fui lá, ajudei, porque não é que é por falar, mas é importante a gente tá socorrendo as pessoas numa necessidade, né? Com certeza. Tem pessoas que têm vergonha de falar, mas e às vezes está na igreja e está precisando de alguma coisa e não pede socorro, nem para o pastor e nem para a igreja, e até sai da igreja porque ninguém ajuda. Olha, nem uma cesta básica não me deram. Meu irmão, se você está passando uma necessidade e está frequentando uma igreja, vai lá no teu pastor, na tua pastora, explica a sua situação para ele vai te ajudar, tenho certeza. Se ele é homem de Deus, ele vai te ajudar. Cornélio, então, recebe uma visita na casa dele. Um mensageiro de Elohim vai até Cornélio. Agora, você imagina um ser celestial e na casa de um homem que não é judeu, mas um homem que teme ao Eterno, foi lá e disse assim: Cornélio, tem uma pessoa que está próximo daqui, manda os teus funcionários para lá, para que essa pessoa chamada Kefa, que é o Pedro, tá? Venha aqui, ele vai te dizer tudo o que você tem que fazer. Eu queria, irmãos, que a gente pudesse ter um pouquinho de bom senso agora, porque hoje a gente não vê esses mensageiros celestiais aparecendo para as pessoas tanto. Será que o Eterno não quer se manifestar?
parece que nós não estamos tendo esse perfil e essa conduta que esse homem tinha. E não era um crente, ele era um centurião romano que estava lá para trabalhar, junto com sua família. Mas ele entendeu o que era o temor dos céus e começou a se aprofundar nisso. De uma tal forma que o Eterno mandou um anjo, um mensageiro dele, para que ele pudesse ser salvo. Então, irmãos, não está faltando comunicação com o céu, está faltando o temor do Eterno nos nossos corações, para que a gente possa ter isso aí. E quando aquele ser celestial saiu, esse mensageiro chama ele e manda que os seus funcionários vão até essa cidade para poder chamar Pedro, Kefa, para poder vir. E aí, irmãos, tem uma outra coisa muito interessante, que quando Kefa está orando no terraço, por volta do meio-dia, ele quis comer, e aí ele tem um arrebatamento de alma. No verso 10 diz isso: e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de alma, que teve uma visão de Elohim. Desculpe, só para cortar, Kefa é Pedro, né? É Pedro. Só para as pessoas sintonizarem. Pedro, Isso. o Pedrão. É o Pedrão, tio Pedrão. Tio Pedrão. E quando ele tem essa visão, acontece uma coisa interessante, que ele vê um lençol com vários animais ali no lençol, tá? E o Eterno fala assim: levanta-te, mata e come. E no verso 14, o Kefa, o Pedro, ele diz assim: de modo nenhum, Adonai, porque nunca comi coisa alguma abominável e impura. Isso significa que a alimentação que ele tinha era uma alimentação segundo a Torá, que a gente chama de kasher, tá? Outra coisa é que o Senhor falou assim para ele: não faças abominável ao que Elohim purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e aquele lençol se recolheu aos céus. Aí, os pastores pegam essa passagem para dizer que a pessoa pode comer de tudo e pode fazer o que quiser. Só que essa passagem, a interpretação dela, qual é? O Cornélios, ele vai chegar lá, o Pedro vai até a casa de Cornélios, tá? Ele vai chegar lá e vai conversar com o Kefa, e ele vai dizer para ele o seguinte: olha, eu não costumo entrar na casa de gentios, mas eu só vim aqui porque o Senhor me mandou entrar nessa casa. E vai acontecer uma coisa interessante ali. O que Kefa vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estava aqui, Cornélios dizendo para ele, eu estava aqui às 3 horas da tarde orando, quando me apareceu esse ser celestial, ele resplandeceu aqui dentro da minha casa e me disse que era para você vir. Eu só quero também mostrar um detalhe aqui, irmãos. Às 3 horas da tarde é o horário que mais acontece milagre na Bíblia. Inclusive, Yeshua morreu nesse horário. Então, esse horário é o melhor horário para orar. Por quê? Porque nesse horário, segundo a palavra, aconteceram os maiores milagres. Cornélio estava orando e esse ser celestial apareceu para ele às 3 horas da tarde. Só um adendo para a gente poder continuar aqui, para os irmãos notarem essa curiosidade. Então, quando Kefa, Pedro, abre a boca para poder falar com eles, no verso 34 ele diz assim: reconheço por verdade que Elohim não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então, qual que é a interpretação daquele lençol com os animais? A interpretação do texto aqui. O Eterno estava mostrando para Kefa que ele não faz acepção de pessoas, ou seja, qualquer um está apto a receber a salvação, ainda que aquela pessoa seja considerada impura, como o próprio Kefa falou, porque um judeu não entra na casa de um gentil era considerado um impuro para o judeu. O que o Senhor teve que fazer? Dar aquele tipo de visão para Kefa, para ele poder entender
que aquele homem e a sua casa não eram impuros, eram dignos da salvação em Yeshua. Amém. Então tem nada a ver com a questão da carne. Então quer dizer que as carnes de porco, aquela coisa toda, é permanentemente proibida. Né? Sim, e até hoje a gente não pode comer, entendeu? Até hoje estão proibidas pela palavra do Eterno. Uma coisa que é interessante, pastor, é que o Eterno, ele não vai contra a palavra dele. Se ele falou lá atrás que não pode comer, tem que manter aqui, até porque a Bíblia diz assim, que o Eterno é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele só quis, dizer para aquele, para Kefa, para Pedro, quis dizer para sobre Cornélio, que ele não fazia, que o Eterno não faz acepção de pessoa e estava atrelado à salvação dele. Exatamente. Nada a ver com a comida, com o alimento. Exatamente isso. E interessante, pastor, que as pessoas às vezes querem bater o pé dizendo que é isso, mas aqui não tem nenhuma referência à comida e Pedro não comeu, Kefa não comeu a comida. Se ele não comeu, então isso significa que eu também não tenho autorização para comer aquilo. Mas o que o Senhor estava falando? Eu quero salvar uma família de gentios. Vai lá e prega para eles. Tanto que Kefa vai e prega para eles e a família toda recebe Yeshua. Aleluia. Então, o que é isso? É o Senhor falando para mim, falando para você o seguinte: não faça acepção de pessoas, porque nós julgamos as pessoas pela aparência. Se alguém chegar na sua igreja com um carrão, com um ternão, com um anel lindo no dedo, com um baita de um relógio Rolex, você vai falar assim, o cara é a nata de tudo. Quando abre a boca, misericórdia. E a gente se engana pela aparência. Muitas vezes uma pessoa chega com a maior simplicidade dentro da igreja e quando aquela pessoa abre a boca, o céu desce. Então, o Eterno está dizendo para a gente hoje, através de Atos 10, não julgue pela aparência. A aparência não é tudo. Paulo diz assim, que o Senhor colocou esse tesouro, que é o Espírito Santo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, e não nossa. Então, irmãos, eu e você não valíamos nada no passado, e o Senhor nos dignou encher do Espírito, e nos tornarmos servos e servas, para podermos pregar essa palavra. Agora, uma coisa que o Eterno viu na vida desse homem, é que ele tinha princípios de ser caridoso, ser bondoso, e ali Deus precisava mostrar a salvação para ele por causa disso. É como muitas pessoas hoje são assim. Quantas pessoas que ainda não têm o Senhor Yeshua são bondosas, caridosas, fazem o bem, faz caridade, ajuda, até em outras religiões, ajuda o próximo, é caridoso, e ainda não conheceu ainda o Salvador. É verdade. Ele faz tudo certinho. Tem religiões que a caridade é importante. Eu digo também que é bom mesmo, mas ele ainda não conheceu. No caso aí, o Eterno se revela para ele. Aí Cornélio aceita o Messias na vida dele e verdadeiramente ele se completa e vê um homem totalmente abençoado. Né? É verdade, pastor. Essa é a tônica de Atos capítulo 10. E infelizmente, irmãos, nós precisamos encerrar por causa do nosso tempo. Mas eu quero dizer para você o seguinte: tenha um coração voltado para o Eterno, seja uma pessoa justa, uma pessoa santa e não faça acepção de pessoas. Nunca olhe pela aparência, nunca julgue uma pessoa antes de conhecê-la profundamente, porque para se julgar alguém tem que se conhecer. Então, o nosso desejo é que nesta semana você tenha uma semana de vitórias, de milagres, onde o Senhor entre na tua vida para fazer com que as promessas que Ele fez se cumpram. E uma outra coisa, para que você possa se tornar uma pessoa cada vez mais próxima ao Senhor e que o Espírito Santo possa visitar a sua vida e, se preciso for, mandar um mensageiro do céu para te abençoar em nome de Yeshua. O que vai acontecer em nome de Yeshua. Meu irmão, terminamos o programa, né? Graças ao Eterno, nós conseguimos fazer esse programa. Eu tenho certeza que até quando Deus permitir, nós estaremos aqui levando aí a palavra através do ensinamento, através de uma palavra profética em nome de Yeshua. Rabino, vamos orar e vamos terminar. Vamos orar então.
Pai, nós queremos agora abençoar os teus filhos que estão nos assistindo com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo: Yevarerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Issa Adonai panavelecha, veyasem lecha shalom, Beshem Yeshua Mashiach, amém, vem amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Yeshua HaMashiach. E também com as palavras que estão escritas na Brit Hadashah, dizendo: Hesed Hadon Yeshua HaMashiach, Ve'ahavat HaElohim, Ve'hit HaBrut Be'ruach HaKodesh in Kulhem. Que a graça do Senhor Yeshua Messias, o amor do eterno nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, amém. Se você gostou desse programa, curte ele aí, compartilha com teus amigos, compartilha com a tua igreja, dá um joinha para nós aí, se você gostou. E semana que vem estaremos de novo, nesse mesmo horário, em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Shalom Adonai, que Deus abençoe a sua vida e tenha uma semana de vitória. Vamos curtir lá, vamos compartilhar e curtir e comentar. Muito obrigado e um forte abraço. Deus abençoe. Shalom, shalom, Shavuot Tov a todos. Shema Israel Eloheinu Adonai